E aí, vamos estudar a lição? Estamos na metade da lição 11. Nós estamos aprendendo, a andar nos passos de Jesus. Junto com o que? Zaqueu e a sua história transformadora. Já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe o like, roda a vinheta e vamos para o assunto de hoje. Hoje, terça-feira, dia 9 de setembro, é dia do nosso make-off, nossas curiosidades. Vamos aprender sobre Zaqueu e sobre os opositores e seus erros. Então vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Vamos falar sobre a relação de Jesus e Zaqueu. Primeiramente, essa relação deu muito certo. Quando Jesus chamou para ir para a própria casa de Zaqueu, sem ser convidado, né, entre aspas, mas Zaqueu abraçou. Então, foi a única ocasião que Jesus chamou, convidou para ficar na casa de alguém. Foi o único registro. Em outras vezes, né, Jesus foi convidado, mas não que Jesus convidou para a própria casa da pessoa, entendeu? É igual lá no vinho e da água do casamento. Jesus foi convidado, né? Foi lá. E também foi convidado a comer na casa de Mateus, né? Mas ele mesmo se convidou para a casa de quem? De Zaqueu. Junto com os discípulos, né? Isso mostra, e Jesus nos mostra também, dos princípios do reino. Lembrando que nós, os justos, os que fomos eleitos e fiéis, terá um dia das bodas do Cordeiro, né? Estaremos lá com Jesus nos ares, comendo, né? Na Santa Presença. E aí deu certo, né? Esse convite. Muito possivelmente eles comeram juntos, né? Aprenderam. E Jesus fala: arrependa, dê aos pobres o que você roubou. E aí Zaqueu fez tudo muito bom. O sinal de arrependimento, olha só, o sinal de arrependimento era pagar o dobro, mas Zaqueu pagou o quadruplo, pagou 4 vezes mais, mostrando aí que ele realmente estava arrependido, sendo agora um homem honesto e não desonesto, né? Mostrando de que a pessoa pode ser mudada e que pode ser transformada se aceitar os princípios divinos. Porque se você é um cristão, você segue o que é certo e não o que é errado. E se você pensa que é cristão e segue princípios errados, você está vivendo uma ilusão, pois isso não pode ser realmente aceito por nenhum de nós. Bem, então vamos lá para a nossa segunda curiosidade. Vamos falar sobre a oposição que os próprios judeus tinham e os rabinos tinham, o que eles estavam errados e por que eles tinham tanta raiva dos cobradores de impostos, né? Então, nos dias de Jesus, os cobradores de impostos eram tratados, infelizmente, né, ou felizmente, por 3 principais razões. A primeira é a seguinte: coletores de impostos cobravam a mais e ficavam com dinheiro extra. Era dessa maneira que eles obtinham seus salários. Como a maioria dos cobradores de seus dias, Zaqueu enriqueceu à custa de seu próprio povo. Ou seja, eles faziam o quê? Pegavam dinheiro das pessoas, mais do que tinha que cobrar, entendeu? E aí ficava com esse salário. E aí, um dos pontos. Segundo, os impostos eram tão altos que algumas pessoas eram obrigadas a vender seus filhos à escravidão para conseguir pagá-los. Olha só. Por causa do cobrador de imposto, você perder seu filho, porque você não tem dinheiro. E aí? O que você faria? Você ficava com raiva deles? Com certeza. Para conseguir pagar, né? Porque tinha que pagar. Era imposto. Assim como existe imposto hoje, existia no tempo de Jesus. E aí vinha as pessoas cobrar e ele pedia muito alto. Terceiro, cobradores de impostos trabalhavam para os romanos. Assim seu dinheiro custeava os soldados e o governo romanos. Lembrando que nesse período estava no Império Romano. Israel, Jericó, né, que estava lá,
era cidade de Roma. Roma estava comandando. E esse cobrador de impostos fazia isso, roubava para si mesmo e ainda trabalhava para Roma, que os judeus odiavam, né, naquele período. Porque pois ocupavam suas terras e não gostavam de pagar taxas a eles. E eles desprezavam especialmente os cobradores de impostos judeus, porque era do seu próprio sangue, assim como Zaqueu. Agora pense só, uma pessoa da sua própria terra, que nasceu com você, cobrando imposto, roubando de você, talvez tirando a sua renda, tirando a sua vida, tirando seus filhos, ainda trabalhando para o Império Romano. Olha só a raiva que o pessoal ia ficar. E aí por isso que os judeus tinham raiva. E aí uns que acusavam Zaqueu de ser pecador, né? Estou falando judeus, mas na Bíblia fala que eram os rabinos. E tu sabe que tinha sacerdotes, escribas, fariseus. Esses odiavam Zaqueu mais ainda, por ser um cobrador de impostos. Mas eles cometiam crimes muito mais piores dentro do santuário. O próprio sacerdote fazia coisas erradas. E talvez mais errado que o cobrador de impostos como Zaqueu. Igual como está aqui, ó. Eles exploravam e extorquiam o povo, profanando a casa do Senhor com comércio. Estava vendendo as coisas, estava extorquindo as pessoas. Ou seja, todo mundo estava roubando ali, os chefes, né? Então, por que que eles acusavam eles, os cobradores de impostos, como Zaqueus, em vez de se acusar? E agora eu quero que você pegue sua Bíblia e abra em Mateus 7, versículos 3 e 4. Por que você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Muitas vezes nós vemos o cisco no olho do irmão, mas não vemos a trave do próximo. Assim como os sacerdotes talvez faziam, sacerdotes, fariseus, escribas, saduceus, os líderes religiosos faziam talvez muito mais coisas erradas do que os cobradores de impostos, mas eles não notavam os seus erros, e sim nos outros, assim como Zaqueu. Então, devemos prestar atenção, devemos preocupar primeiramente com nós mesmos, para depois mandar a real para as outras pessoas. E ver o que Deus faz com elas, e não nós. Nós temos que nos preocupar com nós mesmos, no nosso pensamento, nosso olho, né? Finalizamos com a nossa oração. Senhor, que venhamos estar atentos ao que estamos fazendo, ao que estamos olhando ao nosso redor, as pessoas. Pedimos ao Senhor Jesus. Amém.